Olá, bom dia a todos e todas que nos acompanham. É com imenso prazer que nós estamos aqui para mais um estudo bíblico no livro de Provérbios. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Você é bem-vindo, você é bem-vinda a esse canal, a esse programa de estudo, a esse esforço que nós estamos fazendo de aprofundar o nosso conhecimento da Escritura. E quero te dar os parabéns por ter escolhido exatamente esse momento para poder refletir sobre a palavra de Deus. Você que nos acompanha, você que tem seguido estas sequências, tanto no meu canal quanto no canal da igreja. Você é alguém que tem sido parte das minhas orações, da minha gratidão a Deus e saber que esse trabalho que a gente tem realizado tem alcançado pessoas como você e pode alcançar muitas outras pessoas. Bom, gente, no nosso estudo bíblico, você já conhece como nós fazemos, nós temos uma apostila disponível em nosso blog, no blog da igreja e no meu blog pessoal. Você dá uma olhadinha aqui nas descrições do vídeo, aqui embaixo, e você encontra o endereço tanto do blog da igreja quanto do meu blog. Você vai encontrar ali a página de estudos bíblicos e vai encontrar também a apostila que foi disponibilizada para que você possa acompanhar os nossos estudos. Eu só lembro a você que não é um material que ainda está concluso. Nós estamos elaborando lição por lição, é um estudo inédito, nós estamos desenvolvendo juntos e juntas aqui novos conhecimentos. Então, se você já baixou alguma vez, baixe de novo. Você precisa fazer isso a cada aula que assistir. Aí no final, pronto, já está feito. O material é seu, vai ser uma bênção para você e para nós também saber que você está desfrutando de um excelente, no meu ponto de vista, tá bom, gente? Material de estudo bíblico para poder crescer pessoalmente, conhecer mais a Escritura, compartilhar com quem você ama. Bom, gente, sem mais demora, vamos passar aqui a nossa lição de hoje, porque ela é muito importante. Tem coisas boas aí preparadas para a gente conversar sobre a nossa lição de hoje. Então tá aí o nosso material de estudo. Você poderá acompanhar então essa aula, tanto na sua apostila, na sua Bíblia, ou aqui mesmo através desse material que está aqui ao lado. Ok? A nossa aula de hoje já é de número 3. Lembrando que teremos aí uma sequência de 21 aulas. Até o mês de dezembro estaremos estudando o livro de Provérbios. É um livro realmente de um conteúdo extenso e que precisa que a gente caminhe com muito cuidado, com muita dedicação, para poder explorar todo o conteúdo. Diferentemente do que fizemos em outros livros, né, nos demais livros, nós vamos seguir o estudo de Provérbios a partir de temas. E o tema de hoje é a sabedoria. O livro de Provérbios desenvolve várias temáticas que são espalhadas. Nós já vimos na primeira aula que a estrutura de Provérbios ela é esparsa. Ela não tem uma estrutura lógica, sequencial. Ela é uma coletânea. E essa coletânea não segue uma sequência temática. Mas os temas estão lá, são aqueles temas que interessam à cultura hebraica e que também acabam trazendo lições valiosas para a nossa vida nos dias de hoje. Hoje vamos falar sobre o tema da sabedoria, que é o tema mais importante do livro. É inclusive o tema do título, né, do livro Sabedoria, que é isso que o livro apresenta, são lições de sabedoria para a vida. E a sabedoria é apresentada no livro de uma forma muito peculiar que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Para a gente começar a aula, eu preparei um versículo que é talvez o versículo mais conhecido quando o tema da sabedoria vem à tona.
Ele se encontra em Provérbios, capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O livro de Provérbios entende que sabedoria é proveniente da nossa relação com Deus. Se você quiser saber alguma coisa, se você quiser ter sabedoria para viver, essa sabedoria começa em Deus. Sem Deus não há sabedoria, não há entendimento. Está faltando um pedacinho de algo que você precisa conhecer. O conhecimento humano só se completa com o conhecimento de Deus, com essa relação que nós temos com Deus. O livro de Provérbios fala dessa relação como um temor. E esse temor não é medo, como nós vamos ver daqui a pouco. Esse temor é uma reverência. É você saber quem você é e saber quem Deus é. Quando você reconhece quem você é e quem Deus é, aí então você consegue estabelecer uma relação de respeito à pessoa de Deus. E nós precisamos aprender isso na nossa vida, porque essa é a sabedoria da vida. A sabedoria da vida é saber, é reconhecer que temos um Deus que cuida de nós, que é completamente diferente da gente, que não dá para a gente esquadrinhar pelo nosso entendimento, mas que Ele existe e Ele cuida de nós, e Ele nos ama, e Ele se importa conosco. Então, nessa aula de hoje, você já viu que vamos entender algo mais profundo a respeito dessa possibilidade que a gente tem de construir uma vida melhor, que esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos à aula. Você que está nos acompanhando, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. É só clicar aí em ser um seguidor do canal. Também curte essa transmissão, dá um joinha, compartilha esse link com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam assistir a essa aula. Bom, pessoal, a gente já viu desde o começo que o livro de Provérbios é essencialmente um manual de sabedoria para a vida. Alguns diriam hoje que é um livro de autoajuda, mas é mais do que isso. Ele não é só um livro de ajuda para que você se torne uma pessoa melhor. É algo que vai orientar toda a sua vida para uma arte de viver. Ou, como eu queria ter colocado, e eu ainda vou pensar se eu coloco depois disso, né? Fazer da sua vida uma obra de arte. Trabalhar na sua vida como um artífice trabalha a sua arte. Então, a essência do livro é oferecer aos seus leitores ensinos e princípios sobre a arte de viver bem. Cada parte que lemos é um convite a fazermos escolhas certas e a vivermos de um modo que agrade a Deus. Tema da aula passada. Se temos um Deus que é o Deus vivo, soberano, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que criou tudo, inclusive a sabedoria, então está na hora da gente ajustar a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus. A sabedoria de viver tem a ver com esse modo de ajustar a vida de forma artística, como um artífice a essa vida que Deus nos concedeu como dádiva, como dom. A palavra sabedoria em hebraico é chokmah, derivada do verbo shakam, que significa ser sábio. Ela, traduzindo de uma maneira mais expressiva, de acordo com os sentidos que ela aponta, pode ser traduzida também como agir com sabedoria. Era a palavra usada para descrever a habilidade de um artista, fosse ele um artesão
ou mesmo um músico, alguém que trabalha com cuidado, com atenção, com perspicácia, com habilidade, a habilidade de um artesão. Essa palavra aparece em todo o livro de Provérbios. Não há uma parte específica sobre a sabedoria. Claro, tem sim. A gente vai ver que os capítulos de 1 a 9 tratam sobre isso. Ela aparece 48 vezes, como também está associada a algumas outras palavras que servem como sinônimos de sabedoria. Quais são essas palavras que estão no livro de Provérbios que servem como sinônimo de sabedoria? A primeira é a palavra instrução, como em 16:23. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. A segunda palavra é prudência. E lá em 16:21 está escrito: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Também temos a ideia do bom senso, a terceira palavra. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá, em Provérbios 2:11. A quarta palavra, discernimento, como em 24:3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. E temos também a quinta palavra, que é entendimento. Vamos encontrar essa palavra várias vezes também, como em 13:15. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. A gente já começa a ver aqui um jogo de dualidade que a sabedoria hebraica costumava fazer, esse paralelismo que a sabedoria hebraica costumava fazer. A sabedoria, então, é uma habilidade, é uma espécie de saber fazer, ou uma habilidade para viver bem, colocando em prática princípios que são construídos a partir da fé e que são inspirados por Deus. É isso que os hebreus entendiam. A sabedoria emerge da nossa confiança na inspiração divina, na revelação de Deus. O objetivo do ensino de Provérbios, então, quando trata da sabedoria, é fazer dessa prática, dessa habilidade de viver bem, um modo de vida. Cria aí um estilo, um jeito de viver bem e de ser uma pessoa melhor. Que é isso que nós queremos fazer aqui em nosso estudo. Provérbios 7:4 diz: diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame do entendimento ao entendimento seu parente. A ideia é fazer com que a sabedoria se torne íntima, parte integrante da nossa existência, de que a gente possa se familiarizar, aí a ideia de irmã e parente, né? A gente se familiarizar com os princípios de sabedoria que emanam da fé e da inspiração divina. Então, a pergunta que a gente vai fazer é exatamente aquela que todo mundo pergunta. O que é sabedoria mesmo, hein? Em que consiste a sabedoria? No capítulo 2 tem algumas das respostas que nós procuramos. Vamos ver quais são? Primeiro, a sabedoria é um dom divino. A sabedoria não é uma coisa que a gente conquista através dos nossos méritos. Ele é graça, ele é dom, é presente de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Uma segunda definição, a sabedoria é uma atitude que deve ser sempre buscada, desejada, almejada e trabalhada para que a gente possa fazer com que ela encontre lugar na nossa vida, que Deus possa nos dar
um presente que seja útil para nós. Provérbios 2, 4 e 5 diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Há muitas pessoas que não sabem como conhecer Deus, não sabem como ter o temor do Senhor. E há muitas pessoas que não sabem como ter sabedoria. E o autor de Provérbios, ele proclama: procure a sabedoria, tente achá-la como quem busca prata e ouro. E é isso que vai fazer com que você possa encontrá-la, porque ela é dada, ela está disponibilizada. É Deus quem nos dá. Um outro ensino que encontramos no capítulo 2. A sabedoria, ela orienta a fazer aquilo que é certo. Você pergunta, para que serve a sabedoria? Para você fazer o que é certo. Não é para você ser uma pessoa inteligente, não é para você ter um QI alto, é para que você possa ser prudente nas suas ações, ter bom senso naquilo que faz, que é fazer o que é certo, é ser justo, é fazer aquilo que é esperado dentro das determinadas situações. Para cada situação, nós temos uma realidade a ser experimentada. E a sabedoria nos orienta a fazer as escolhas certas, no momento certo, do modo correto. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Versículo 9. E também o capítulo 2 diz que a sabedoria faz bem para a nossa saúde emocional. Então, a angústia, o medo, a tristeza, tudo isso que marca a nossa emoção, todos os nossos sentimentos, e até mesmo transtornos, sentimentos de angústia, tudo isso faz com que a gente se abale. E a sabedoria nos ajuda a exercer o controle das nossas emoções, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. É a sabedoria que vai ajudar você a controlar suas emoções, a cuidar bem das suas emoções. Finalmente, temos uma outra explicação. Acho que são apenas 5. A sabedoria nos liberta do mal. Sim, porque a maldade, ela nos cerca. Nós vivemos num mundo onde encontramos o bem e o mal. E o mal a gente acaba sempre esbarrando, como disse o apóstolo Paulo, embora a gente não queira, mas a gente sempre acaba encarando ele e acaba também cedendo à maldade. Diz os versículos 12 e 15: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. A sabedoria te ajuda a se livrar dessa gente perversa. Temos mais sim. Vamos mais adiante. Acho que são 7. A sabedoria nos livra da imoralidade, que é um dos temas do capítulo 2, que é a relação com a mulher imoral ou com as relações imorais, e principalmente em aspectos ligados à sexualidade. Versículo 16. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras. E, finalmente, agora sim, a sabedoria fará de nós pessoas melhores. Que eu acho que isso é mais importante para a nossa vivência. A gente ser pessoa melhor no mundo, como religiosos, como pessoas de bem, como familiar,
Enfim, como cidadão, cidadã, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. O verso 20 diz: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Você será uma pessoa melhor. Então, na aplicação prática dos ensinos de sabedoria, Provérbios faz uma distinção. Ele coloca essa dualidade que é da poesia hebraica, né? Essa coisa do dualismo hebraico, a dualidade hebraica e os paralelismos que são construídos em torno das comparações. Então ele compara o poeta, o escritor, ele compara o sábio com o tolo ou insensato, depende da tradução que você utiliza. Então, o tolo ou aquele da estultícia, aquele que é insensato, eles são comparados a partir do emprego da sabedoria, do uso da sabedoria para a vida. Então, o sábio é aquele que orienta a sua vida com sabedoria. E o tolo ou insensato é aquele que despreza a sabedoria. E essa figura do tolo ou do insensato é uma antítese do que vem a ser sábio. O que é uma pessoa sábia? É aquela pessoa que não é tola, que não é insensata. E o que é um insensato? É aquele que não é tolo, para você entender isso, ok? Quem é o sábio? Vamos tentar entender isso? Olha, Provérbios faz várias citações desse dualismo, desse paralelismo, dessa dualidade, comparando o sábio e o tolo. Então, eu fiz um levantamento das expressões sobre o sábio. O sábio é aquele que vive com alegria. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Provérbios 3, 13 e 14. Isso é bom para os investidores aí, né? Investir em sabedoria é muito melhor do que qualquer outro investimento. E isso traz alegria, traz alegria. Outra marca do sábio, seus ensinos são fonte de vida. O ensino dos sábios, olha, gente, não é a sabedoria, não, é o sábio. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O sábio também age com prudência. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O sábio também transmite conhecimento. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Vejam que a comparação ela acontece muitas vezes. Provérbios 15, 7. O sábio, ele teme ao Senhor. Diz o autor, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. E ainda uma outra definição, o sábio é aquele que aceita conselhos. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Conselho de Provérbios 19, 20. Agora, e o tolo? Quem é o tolo? Como que o livro de Provérbios descreve o tolo? Olha, eu vou fazer a relação aqui, mas eu espero que você não se enquadre em nenhum dessas classificações, tá bom? Eu quero que você se enquadre na letra A, sobre o sábio. Se você não se enquadrou em nenhuma delas, dá para você corrigir, dá uma olhadinha depois, pega a apostila e diz, eu vou fazer um exercício para me tornar uma pessoa sábia por essas qualidades que estão aqui. Já vai ajudar pra caramba. Claro que ser sábio é muito mais do que isso. Mas que você não se encontre, não se identifique com nenhuma dessas características do tolo ou do insensato. O insensato ou tolo é aquele que se envergonha, tem vergonha.
a honra e a herança dos sábios. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Acho que ninguém chegou para você e disse: você é um ridículo. Isso é ridículo você fazer isso. Uma pessoa da sua idade, uma pessoa da sua formação, isso é ridículo. Uma pessoa com as oportunidades que Deus te deu, isso é ridículo. Não, o tolo é esse, mas o sábio não. O sábio é digno de honra. Segunda característica do tolo: fala sem pensar. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Provérbios 10, 14. O tolo, ele não aceita a correção. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento. Esse é o sábio. Mas o tolo é aquele que odeia a repreensão. Aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12, 1. O tolo ignora os conselhos, contrário do sábio, né? O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O tolo não. O tolo acha que está fazendo tudo certo. O tolo é aquele que entende que ele tem a razão sempre e que ele se acha o melhor de todos. Provérbios 12, 15. O tolo não controla suas emoções. Diz o texto de 12:16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. É interessante isso, né? O tolo é aquele que explode na hora, é aquele que desabafa, ele extravasa o que sente na hora. O sábio é aquele que, mesmo que ele seja insultado, ele se contém. Ainda uma outra característica do tolo: ele é irresponsável. Provérbios 14:16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O tolo também confia em si mesmo. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Provérbios 28, 26. O tolo, ele se ira facilmente, ele logo fica raivoso. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, 11. Então, aos tolos e aos insensatos, há um conselho de sabedoria que é dado. Provérbios 8:5 diz: vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. Qual é a solução? Caso você tenha se enquadrado, tomara que não é, meu irmão, minha irmã? Mas tomara que você que tenha se enquadrado em alguma dessas características, talvez até pelo calor da hora, talvez até por um acontecimento intempestivo, alguma coisa que mexeu naquele momento, mas não é você. Ok, aconteceu uma tolice, uma insensatez da sua parte, o que você tem que fazer? Você tem que ter prudência e bom senso. É o conselho de Provérbios. Como é que você resolve um problema de falta de sabedoria? Prudência e bom senso. É o conselho dado por Provérbios aos tolos. E os sábios, não tem conselho nenhum? Tem conselho para os sábios também. Porque os sábios, mesmo que sejam sábios, eles não são perfeitos. Eles precisam observar uma conduta de vida. E então Provérbios 9:12 diz assim: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, vai sofrer as consequências. Então, mantenha-se sábio. Não abra mão de ser sábio em nenhuma circunstância. Quanto mais sábio você for,
melhor para você, melhor para todo mundo. Por essa razão, o que você tem que fazer? Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Ou seja, você ainda pode ser mais sábio do que isso. Ah, você se sente sábio, você se encaixou direitinho naquelas características, você pode ser melhor. Você pode ser melhor do que isso. Você pode fazer muito mais. Aprenda mais, se instrua, adquira mais prudência, mais bom senso. É para você também, para gente que se acha, né? Homens e mulheres sábios e sábias. Então, o livro de Provérbios apresenta a sabedoria como uma pessoa. É interessante ver como que o livro de Provérbios descreve a sabedoria como se fosse alguém que fala diretamente para a gente, especialmente entre os capítulos 1 a 9. Ela é apresentada, a sabedoria é apresentada como uma expressão de Deus. Ela corresponde a uma representação poética de Yahvé, que é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que está sendo trabalhado aqui no livro de Provérbios, como uma extensão do modo de ser de Deus. O que é Deus? Deus é sabedoria. Seria a máxima que poderia ser. Essa expressão não está no livro de Provérbios, tá bom, gente? Mas seria o mesmo que dizer que Deus é sabedoria. Assim como a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é justiça. Então, é possível a gente tirar essa sentença do livro de Provérbios, porque a sabedoria é apresentada como uma expressão de Yahvé. A sabedoria, porém, ela tem uma origem divina. Ela emerge de Deus. É Deus quem cria a sabedoria. Do ponto de vista teológico, ela é a expressão da presença divina entre os homens. Como é que você sabe que Deus está conosco? Pela sabedoria com que as pessoas lidam com os problemas. Onde não há sabedoria, ali Deus não teve espaço. Deus não pôde tocar nos corações. Deus não pôde apresentar a sua vontade. Deus não teve espaço naquele lugar onde a sabedoria, ou o bom senso, ou a prudência não está presente. O capítulo 8 de Provérbios, ele também é um desses, entre 1 a 9, né? O capítulo 9 também tem coisas interessantíssimas que nós não vamos explorar aqui. Mas o capítulo 8 de Provérbios apresenta a sabedoria como uma mulher. Ela é uma pessoa e essa pessoa tem aspecto feminino. É como uma dama nobre, contrário da dama imoral que foi tratada no capítulo 7, no capítulo 6. E essa dama clama pelas ruas da cidade para que todos lhes deem atenção. A dama imoral, a mulher imoral, ela tenta seduzir. Já a sabedoria, como uma dama nobre, ela clama, ela pede para que as pessoas lhes deem valor. Diz o texto de Provérbios 8, versos de 1 a 3. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A sabedoria quer ocupar um espaço na nossa vida, nas nossas relações, nas nossas decisões, nas coisas que fazemos no nosso dia a dia. Ela se dirige a todos, mas fala de um modo muito especial às pessoas sem maturidade, aos tolos. Ela fala de um jeito muito
incisivo com essas pessoas. Vejam como ela fala: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. A poesia que se segue, então, a esse apelo, nós podemos chamar aqui como um elogio à sabedoria. Alguns comentaristas vão utilizar a expressão o clamor da sabedoria. Então, a partir de um dado momento, o capítulo 8 apresenta vários elementos em que a sabedoria diz da sua importância, por que ela tem valor, para que ela serve. Então, nós vamos começar, a partir do versículo de número 5, a encontrar esses valores, esse elogio da sabedoria que o livro de Provérbios nos apresenta. Em primeiro lugar, o texto vai falar do valor da sabedoria, dos versos de 5 a 11. As palavras de sabedoria são confiáveis, verdadeiras e justas. Elas não provocam o mal, nem a injustiça ou perversidade. Interessante que mesmo que ela possa desagradar a gente, mesmo que a sabedoria possa nos contrariar, ela não faz mal. Ela não é injusta. Ela não é perversa. Porém, somente as pessoas que exercitam o discernimento e buscam conhecimento é que poderão entendê-las. Há muitas pessoas que não entendem uma palavra de correção, não entendem um não, por exemplo, não entendem a ideia de que elas podem estar equivocadas, de que elas estão ligadas a uma farsa, a uma mentira, a uma informação errada. Só os sábios poderão entender o que é a sabedoria. Versos 10 e 11 diz assim: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. É isso. Sabedoria tem um valor imenso para a nossa vida. Um segundo aspecto desse elogio à sabedoria fala do poder que a sabedoria tem, dos versos de 12 a 16. Não vou ler todo o texto, mas é bom a gente entender que a sabedoria está ligada a uma relação de poder. Ela está associada, então, àquilo que a gente chama de base para uma relação de poder que pode exercer influência. A sabedoria está associada, então, à prudência, ao conhecimento e ao bom senso. Através dela, é possível superar a maldade, promover a justiça, construir uma moralidade voltada para o bem comum. A sabedoria, então, é o ingrediente indispensável para que uma sociedade inteira possa fazer a coisa certa, sejam governantes, magistrados ou mesmo cidadãos comuns. Provérbios 8,14. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Quem tem sabedoria exerce influência. Quem tem sabedoria tem poder. Os modernos diziam, se não me engano foi John Locke que disse, né? Saber é poder. Esse não é o que Provérbio diria. Ele disse que ter sabedoria é poder. Não conhecer. Conhecer não dá poder a ninguém. Ter informação não dá poder a ninguém. Saber de muita coisa não dá poder a ninguém. Mas ter sabedoria é poder. Terceira lição que a gente encontra: as recompensas da sabedoria. Existem recompensas? Sim. Provérbios 17 a 21 tem essas recompensas, uma lista, inclusive.
A vida orientada pela sabedoria sempre resulta em dignidade, prosperidade, conquista de direitos. Essas são as recompensas. Você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa digna, respeitada, uma pessoa próspera, uma pessoa que tem aí acesso aos seus direitos, conquista, luta por eles. Ter sabedoria é algo mais valioso do que possuir qualquer tipo de riqueza material, pois é a partir dela que podemos conquistar o que desejamos e precisamos. Provérbios 8:17. Amo os que me amam, diz a sabedoria, e quem me procura, me encontra. Você quer sabedoria? Procure, você vai encontrar. Acho que isso lembra muito bem Tiago, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Quarta característica desse elogio à sabedoria. A sabedoria está presente na criação. Há uma inteligência, não só uma inteligência, mas uma sabedoria na criação. Você vai encontrar os versículos 22 a 31 sobre a presença da sabedoria na criação. A sabedoria é uma testemunha da criação. Tudo foi formado a partir do princípio da sabedoria. Antes mesmo de criar todas as coisas, Deus criou a sabedoria. A sabedoria atuou como se fosse uma engenheira de Deus. Em tudo que foi criado, a sabedoria esteve presente, tanto como um arquiteto que propõe as ideias, como também como alguém que avalia o que foi criado. A sabedoria tinha prazer com a humanidade. Olha que coisa linda, é lindo essa expressão. A sabedoria tinha prazer com a humanidade, embora não pudesse dizer o mesmo diante dos atos humanos em relação a si mesmo, à criação e à relação de Deus, como estava acontecendo naquele momento. Provérbios 8, 22 e 23 e 30 e 31. Eu vou ler esse trecho inteiro. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Infelizmente, ela não pode dizer isso hoje da gente, não é verdade? Ela olhar para o mundo de hoje com essas crises ambientais, ecológicas, climáticas que estão aí, crise econômica, política, social, que nós encontramos nos nossos dias atuais. A sabedoria, essa pessoa maravilhosa, essa mulher fantástica, inteligente, ela deve estar envergonhada. E olhar para a humanidade, então, ela deve estar muito triste com a humanidade, como ela se encontra hoje. Temos ainda os conselhos da sabedoria, que é a última etapa dos elogios que o texto do capítulo 8 faz a sabedoria. Provérbios 8, de 32 a 36. A sabedoria lança um apelo final aos seus ouvintes, como uma mãe que implora aos seus filhos para que guardem seus conselhos. Isso pode fazer com que cada um se torne uma pessoa sábia. Ela fala como aquela mãe que, quando o filho está saindo, diz: olha, coloca o casaco, leva o guarda-chuva. Nada mais sábio do que isso, não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs? As mães sempre têm razão. E a sabedoria, ela tem essa coisa da prudência, do bom senso, da capacidade de você ter discernimento. É isso que a sabedoria faz, como um conselho de mãe. A sabedoria é como um conselho de mãe na nossa vida. Ouvir os conselhos de sabedoria
envolve agir como um sentinela, vigiando atentamente as entradas e saídas da vida. Diz o texto no verso 35: pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. E aí, decidiu buscar a sabedoria para a sua vida? Entendeu que você precisa da sabedoria para viver, que essa sabedoria está ao seu alcance, ao nosso alcance, que é preciso que a gente faça com que a nossa vida dê lugar à sabedoria em todo o tempo. Bom, para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, vamos à nossa lição para a vida. Depois de tudo que a gente falou, acho que eu fiquei pensando, será que ainda tem alguma lição para a vida depois de tudo que a gente ouviu aqui? Tudo que é da nossa aula de hoje é lição para a vida. É aplicação prática, é você buscar colocar em prática no seu dia a dia tudo aquilo que você aprendeu. Mas vamos a um aspecto que eu acho que vai ajudar a gente a fazer um desfecho dessa nossa aula de hoje. Temos diante de nós duas escolhas. Ou você escolhe ser um sábio ou sábia, ou você escolhe ser uma pessoa insensata. Se a nossa escolha for para ser sábio, precisamos buscar sabedoria insistente e permanentemente, de forma incansável, dia a dia. Nunca desanimar, sermos perseverantes na busca da sabedoria. A maior riqueza de uma pessoa sábia é a sabedoria com que ela orienta a sua vida. Porém, os insensatos, por mais que tenham riquezas materiais, não passarão de pessoas insensatas na vida. Elas serão só isso. O sábio poderá ser mais sábio, mas o insensato será sempre insensato. Será sempre um tolo. Jamais conseguirá sair dessa condição, a menos que busque sabedoria, a menos que faça a escolha de se tornar uma pessoa sábia. Provérbios 14, 24 é para a gente guardar no coração. A riqueza dos sábios é a sua coroa. Vai brilhar na sua vida a sua sabedoria. Mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Você não ganha nada com isso, viu? A insensatez não te enriquece, não te acrescenta, não aumenta em nada você. Só faz de você isso aí mesmo, uma pessoa insensata. Creio que essa nossa aula de hoje tem grandes desafios para nós, não é verdade? Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor. Fazer essa escolha, a escolha de ter sabedoria. Provérbios está muito ligado ao ensino de Tiago. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente. Vamos pedir ao Senhor sabedoria? Eu também preciso pedir sabedoria ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula de hoje. Por aquilo que a Tua palavra nos ensina sobre sabedoria. E que nós possamos aplicar essas lições para a nossa vida, para que nós possamos nos tornar pessoas mais sábias. Dá-nos, ó Deus, a unção do Teu Espírito, a unção da sabedoria, a unção da Tua presença. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente poder chegar ao final de mais uma aula de nosso curso sobre o livro de Provérbios. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você e espero que isso esteja fazendo bem para toda a sua vida. Nós vamos continuar as nossas aulas por mais algumas lições. São ao todo 20 lições neste livro tão importante da Bíblia. E você vai poder verificar que a cada lição
nós teremos tantas coisas a aprender sobre uma vida melhor, uma vida mais justa, uma vida mais correta, marcada pelo bom senso, marcada pela prudência, marcada pela perseverança e marcada também por uma alegria de viver, por um jeito melhor de viver, de nos fazer pessoas melhores. E eu espero que ao final você possa ser realmente essa pessoa com um diferencial que faça a diferença no lugar onde você se encontra. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, na nossa celebração das 18h30, a nossa igreja vai começar uma nova série de mensagens. Nós vamos começar a tratar de um tema que tem a ver com uma campanha mundial de cuidado com a criação. O mês de setembro é sempre o tempo da criação e nós estamos antecipando as nossas reflexões sobre o tempo da criação para duas semanas antes de setembro. Então, neste domingo, nós começamos as reflexões sobre essa campanha mundial, baseado nos estudos feitos pelo Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, que propõe para nós uma espiritualidade que nos leva a cuidar da criação. Então, eu estou tomando por empréstimo esse tema e vamos desenvolver uma caminhada falando sobre ecoespiritualidade. Ecoespiritualidade é um tema teológico, tá bom, gente? Então, nós vamos falar muito sobre aspectos teológicos da ecoespiritualidade. Mas eu prometo a você que eu vou tentar ser o mais aplicável possível para a vida, o mais voltado para a nossa experiência de vida, porque a teologia não é uma ciência hermética, fechada, com termos complicados, com conceitos complexos. Ela é uma ciência que é voltada para a vida, que é o que faremos durante as mensagens. Serão 6 mensagens. Começamos hoje à noite e vamos até o final de setembro refletindo sobre ecoespiritualidade. Para a gente facilitar as coisas, nós vamos fazer um mergulho exegético no texto de Isaías, capítulo 32. Porque é exatamente isso, tá, gente? Nossas mensagens, elas não são teológicas propriamente. E se eu tiver um tema teológico para tratar com os irmãos e irmãs, ele sempre estará aplicado a um texto da palavra de Deus. É a partir da palavra de Deus que vamos entender a teologia, não o contrário. Nós não vamos entender a palavra de Deus a partir da teologia. Nós vamos entender a Bíblia com o auxílio da teologia. Simplesmente assim. Então, esse conceito teológico chamado ecoespiritualidade tem a ver com essa busca de uma espiritualidade que nos ajude a vencer esse quadro de desolação que vive o mundo que nós estamos inseridos, com as crises climáticas, crises ambientais, sociais, políticas, econômicas do nosso tempo, para que a gente encontre um ambiente de paz, para que a gente possa viver com toda a criação. Amém? Logo mais, 18h30, em nosso canal e no canal da igreja, nós teremos a transmissão da mensagem. O nosso culto será virtual, online, e estará disponível às 18h30 no YouTube. Convido você a nos assistir e também a compartilhar a mensagem com outras pessoas. Convide a família para ouvir junto, para celebrar junto. Vai ser uma bênção para todos nós. Deus o abençoe, Deus abençoe, que Deus possa lhe dar um domingo de paz na presença dele.